Vamos continuar nosso ensino que começamos semana passada sobre apostasia, ok? Apostasia, eu vou repetir algumas coisas rapidinho da semana passada. Apostasia é um pouco diferente do que desviar, ok? Alguém que desvia as coisas de Deus, pode ser por acidente ou pode ser realmente pisa na bola, mas esta pessoa não está tomando uma decisão proposital largar a fé, ok? E nem todos que realmente largam a fé, por exemplo, estão em apostasia, como nós estamos descrevendo. Por exemplo, Pedro, eu mencionei isso semana passada, ele negou que ele conheceu Jesus, e quando ele falou na Bíblia, depois da morte de Jesus, juntou com alguns outros discípulos, ele falou, eu vou voltar a pescar, ok? Eu estou largando o ministério, largando estas coisas e voltando a pescar, ok? Então, Pedro negou Jesus e literalmente largou a fé e o ministério, mas ele não entrou em apostasia, ele estava num momento de dúvida, confuso, ok? E ele tomou esta decisão. E Jesus depois chegou para ele achou aquele lugar de arrependimento, ele conseguiu se arrepender e voltar à vontade de Jesus. Mas apostasia é quando uma pessoa, sabendo que Jesus é real, ok? Sabendo Jesus realmente é o Senhor e Salvador, eu tenho experimentado disso, toma uma decisão, eu não quero, ok? Eu não quero Deus, eu não quero Jesus, eu não quero ajuda, isso em si é apostasia. Apostasia é alguma coisa extremamente pesada. Então, é alguma coisa que nós precisamos ter um pouquinho de cuidado. Deixa-me ver aqui. Ok. A Bíblia descreve, vamos ler esses versículos. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Eu marquei, mas tem tantas coisas marcadas. Ok, 4:1 está escrito: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. Ok? Os últimos dias. Também 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ok? Estes versículos aqui estão falando sobre os fins dos tempos. Vai chegar um momento que pessoas vão largar a fé propositalmente, chegando à volta de Jesus, ok? Pessoas, por alguma razão, eles vão tomar a decisão, eu não quero, eu sei que é a verdade, eu sei que está certo e correto, mas eu não quero. Eu não quero seguir a vontade de Deus e seguir o Jesus na minha vida. E eu estou falando disso por quê? Porque eu não quero isso acontecer comigo. E eu não quero isso acontecer com você. E com suas familiares, está certo? Suas familiares, seus familiares e as pessoas que estão perto de você. Eu não quero isso acontecer. Eu quero, gente, abraçar a vontade de Deus para nossas vidas, viver para Ele com toda a nossa força, ser exemplos para outras pessoas,
Vinícius, faz um favor para mim, ligue este ar-condicionado, eu estou suando agora. Um dia fresquinho assim, e aqui está quente para caramba, meu. Então, eu não quero isso acontecer com você. Vamos ler agora, Hebreus 3:12, ok? Hebreus 3:12, um aviso de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, ok? É um aviso que eles estão falando, gente, tenha cuidado, não faz parte deste grupo que larga a vontade de Deus. Se cuida, se protege, busca Deus com todo o seu coração, porque você não quer fazer parte deste grupo, ok? Cada um de nós tem a capacidade. Se nós pisamos na bola, se nós abrimos mão das coisas do inimigo, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós podemos abrir uma porta para levar gente fora da vontade de Deus, que pode chegar ao ponto que você vira uma aposta, ok? Então, precisamos ter cuidado com isso. Mais um versículo, 2 Pedro 3:7. 2 Pedro 3:17, desculpe, não 7. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ok? Estão entendendo? Tem muitos avisos assim na Bíblia. Eu só decidi usar 2. Que estão falando não com o não crente, Pastor John, não com a pessoa que não é o discípulo de verdade, está falando com o povo de Deus, o povo que faz parte da igreja, o povo que já conhece Jesus como Senhor e Salvador, e falando, olha, um dia a apostasia vai acontecer, pessoas vão sair da fé, por esta razão, por outra razão, mas vai acontecer. Não faz parte deste grupo. Se cuida, se protege, busca as coisas de Deus. É extremamente importante. Estas coisas, nós falamos mais ou menos isso semana passada. Eu quero repetir alguma coisa. Não só pelo fato que você pisa na bola, ou tem saído da fé por alguma razão durante sua vida, significa que não tem resgate, ok? Um negócio proposital, apostasia. Eu não quero mais de jeito nenhum. Se você faz isso de verdade, eu sinto que vai ser um pouco difícil você ter um desejo, voltar para Deus, porque o Espírito Santo vai basicamente abrir mão de você, ok? E é muito difícil, mas lembra, se você tem um desejo de voltar para Deus, provavelmente você não entrou nesse tipo de apostasia, ok? E Deus está lá para te perdoar. Lembra Pedro? Mas também tem pessoas que não conseguiram voltar. Judas é um bom exemplo. Jezabel tomando a decisão não viver para Deus, mas viver a sua própria desejos na sua vida. Saul não conseguiu achar um lugar de arrependimento. Então, é possível chegar àquele ponto? É possível. Nem chega perto, gente. Nem chega perto. Eu estou falando com você. Abraça as coisas de Deus. Abraça Ele com todo o seu coração. Busca Ele com o seu coração. Com todo o seu coração. Por favor, nem chega perto. Porque pode chegar ao ponto que não tem volta para você. Ok? Então, tenha cuidado.
ter cuidado. Algumas razões que pessoas entram em apostasia são, número 1, desilusão. Eu vou fazer 3 grupos e dentro dos grupos tem alguns pontos. Número 1 é desilusão, uma falta de conhecimento e a carne, ok? Tem muitas razões que pessoas acabem decidindo não seguir Jesus com todo o seu coração. E eu estou mencionando estes 3, e dentro destes 3, eu vou mencionar algumas outras coisas, ok? Mas desilusão, ok? Eles ficam desapontados, decepcionados, machucados por uma outra pessoa ou algo que aconteceu dentro da igreja, Pastor John. Tem pessoas que tomam a decisão, eu vou te dar um exemplo. Alguém já ouviu falar de Jimmy Swaggart, ok? O pregador. Um cara bem famoso historicamente. Lá nos Estados Unidos, Jimmy Swaggart, e aqui no Brasil, naquela época, ele era oba-oba, ok? Considerado por muitos, infelizmente, como um semideus, Pastor John, honestamente. Tinha pessoas que estavam conectadas ao ministério de Jimmy Swaggart e não conectadas ao ministério de Jesus Cristo, ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Okay? Quando nós começamos a seguir homens, em vez de seguir Jesus Cristo como nosso líder e salvador, quando o homem pisa na bola, nós entramos em desilusão. Nós ficamos desapontados com a situação. E, infelizmente, eu conheço pessoas na igreja nos Estados Unidos, Pastor John, quando Jimmy Swaggart pisou na bola, decidiu, não quero seguir isso. Não quero seguir isso por causa do fato que ele pisou na bola. Eu vou te avisar alguma coisa, você vai estar desiludido com a igreja e o povo da igreja, com a liderança. Você vai estar decepcionado, ok? Pela liderança e outro povo de Deus. Você vai estar machucado por eles. Vai acontecer, gente. Você vai estar perseguidos, meus amigos. Até uma possibilidade pelo povo que se chama Filho de Deus. Mas você não está servindo eles. Você não está servindo eles. Deus coloca neste mundo auto-vontade, o que é? Quando nós temos nossa própria vontade para fazer alguma coisa. Tem uma livre-arbítrio, é o que eu estava buscando. Deus coloca isso neste mundo, livre-arbítrio. Você tem, eu tenho, liderança da igreja tem, pessoas que não são crentes têm. Nós temos livre-arbítrio. E de vez em quando nós pisamos na bola. De vez em quando a liderança pisa na bola. Nós tomamos decisões erradas. Nós fazemos erros. Nós tratamos pessoas de uma maneira que nós não devemos tratar eles. Gente, isso não importa se você está tratado mal pela igreja. Jesus nunca te tratou mal. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis e Ele te ama. E o que Ele te pede fazer, nós precisamos fazer, apesar do comportamento do resto da igreja, das pessoas que se chamam discípulos de Jesus. Pastor John, eu não sirvo Pastor John, nem Pastor Gary, nem esta congregação. Eu sirvo Jesus Cristo. E por causa disso, eu vou continuar servindo pelo resto da minha vida. Não importa o que as outras pessoas fazem. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Amém. Isso é a minha responsabilidade. Seu comportamento, o comportamento de outras pessoas na igreja, não é da minha conta. Eu não posso controlar isso. O que eu posso controlar é meu comportamento diante de Deus. Eu vou falar alguma coisa.
já pisei na bola. Eu já machuquei pessoas. Eu já tenho feito pecados e erros na minha vida. Eu sei, eu tenho desiludido outras pessoas, decepcionado outras pessoas. Eu peço perdão, Deus. Peço perdão. Mas a mesma coisa tem acontecido comigo. Pessoas têm pisado na bola. Pessoas têm me machucado, Pastor John. Sabe o que eu vou fazer? Tomar uma decisão, perdoar eles e ir para frente servindo Jesus com todo o meu coração. Amém. Com todo o meu coração. Porque eu não estou aqui para machucar pessoas. Eu não estou aqui para ser machucado. Eu estou aqui para servir meu Deus com todo o meu coração. Porque Ele é o único que é digno. E Ele é digno. Ele é digno de tudo. Quando Ele tomou a decisão, me dá livre-arbítrio e dá para você livre-arbítrio, Ele abre a mão do controle deste mundo. E, gente, eu vou falar alguma coisa. Ele não tem controle sobre outras pessoas fazem contra você. Ele não tem controle sobre isso. Porque Ele abriu mão disso. Ele não força ninguém a fazer nada. Então, Pastor John, se alguém tomar a decisão de machucar Pastor Scott, não é a culpa dele, é a decisão daquela pessoa. E nós precisamos parar, Pastor Marcos, especificamente na igreja, jogar culpa em cima de Deus pelas coisas que outras pessoas estão fazendo. Porque Ele abriu mão deste controle, Pastor John. Pessoas que falam, por que Deus deixa coisas más acontecer neste mundo? Ele tomou a decisão de dar livre-arbítrio. E quando Adão pisou na bola, entrou o pecado neste mundo. E nós tomamos nossas próprias decisões. E não Deus. Deus não vai te forçar a perdoar outras pessoas. Deus não vai te forçar a obedecer Ele, é uma decisão nossa. Nós temos livre-arbítrio. Ele não vai forçar você a fazer coisas corretas e certas e não machucar uma outra pessoa. É sua decisão, é a minha decisão. E precisamos parar de jogar culpa em cima de Deus pelas coisas que pessoas fazem. Quando nós começamos a jogar culpa em cima de Deus por nossa perseguição, por nossa desilusão, desapontamento com outras pessoas, nós estamos jogando culpa no lugar errado. Errado. Porque Ele não controla a nossa própria vontade. Livre-arbítrio é sua e de todas as outras pessoas. Então, desilusão, perseguição, ficando desapontado, machucado, são coisas que podem levar pessoas à apostasia, Pastor John. Verdade. Pode. Não deixe isso acontecer com você. Reconhece o fato que o que eles fazem não é a culpa de Deus. É a culpa deles. E eles têm que se arrepender e colocar coisas em ordem com Deus. Eu tenho a responsabilidade de continuar amando Deus, deixando Ele cuidar minha vida para frente, porque nós, como pessoas de Deus, temos uma promessa, Pastor John. Aleluia. Todas as coisas que acontecem, no final das contas, vai acabar acontecendo para o seu bem e seu melhor. Glória. Vai. Se você continua seguindo Deus, é uma possibilidade, alguma coisa tenha acontecido na sua vida e você pensa como isso pode ser bom, ok? É como José, os irmãos dele quis matar ele, assassinar ele. No final das contas, só vendeu ele como escravo. Vendeu ele como escravo. Alguém já foi vendido como escravo por seus irmãos? Alguém aqui? Hã? Alguém foi acusado de um crime pesado que você não fez e foi jogado na prisão sem possibilidade de sair?
Não. Não. Gente, espere. Se você não espere e você larga a fé e entra em apostasia, você nunca vai ver como Deus pode pegar aquele negócio ruim e virar aquele em alguma coisa maravilhosa na sua vida. Te ajudar a crescer, te ajudar a aprender, te ajudar a ir para frente. Quando nós começamos a duvidar e quando nós começamos a esquecer esta promessa de Deus para nós perdemos aquele futuro abençoado, Pastor John. Perdemos. E o que aconteceu com José? Virou um cara rico, de família, que leva um ministério poderoso, preparou as coisas para o povo de Deus sair daquele lugar riquíssimos. E, vocês sabem a história, nem tem que contar para você o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então, não podemos entrar em desilusão. Uma outra coisa que acontece nas vidas das pessoas é engano, ok? Pessoas enganadas pelos ensinos do mundo e pelos ensinos de outros apóstolos. Pessoas que têm largado as coisas de Deus e começam a ensinar coisas que não são corretas e certas. Gente, isso é alguma coisa extremamente perigoso hoje em dia. Eu tenho visto, o primeiro versículo que eu li falou sobre isso. Pessoas ensinando coisas que não são de Deus, que não são corretas e certas. Filosofias, a Bíblia fala, se cuida contra as filosofias de homens, ok? E os pensamentos de homens que parecem legal, mas não encaixam com as coisas de Deus, com o que a Bíblia ensina. Ter cuidado com estas coisas. Eu oro constantemente por meu sobrinho. Meu sobrinho, criado na igreja, ensinado as coisas de Deus, está desviado pesadamente. Tem entrado em humanismo e também hedonismo. Hedonismo, tá certo? Hedonismo. Ele está bem longe das coisas de Deus. O que levou ele nesta direção? Duas coisas, Pastor John. Um dia, um outro sobrinho, eles estavam conversando. Deixa-me falar assim, meu sobrinho foi para estudar numa universidade cristã, ok? Naquela universidade tinha professores ensinando que coisas estavam certas, que de acordo com a Bíblia não estão certas e corretas, ok? Ele foi enganado pelos ensinos destes professores e abraçou. E ele está vivendo uma vida achando que as coisas estão bem com Deus, quando eles não estão bem com Deus, porque ele está praticando coisas erradas contra a Bíblia, ok? Que a Bíblia ensina estão errados, mas pelos ensinos liberais destas pessoas, eu vou falar, eles estão ensinando, eu não vou falar completamente, mas o que eles estão ensinando é basicamente, Deus é um Deus de amor. Ele te ama exatamente como você é, então você pode fazer o que você quer fazer e Ele ainda vai te amar. Isso em si é a verdade, ok? Deus te ama. Ele vai sempre te amar. Mas eles não ensinam ao lado que fala Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus que não aceita pecado. Eles não ensinam esta parte. Então, as pessoas que fazem parte desta igreja, este campus do ministério lá, acham que eles podem fazer qualquer tipo de coisa ruim e terrível e ainda vão para o céu, porque Deus me ama e Ele não vai me mandar para o inferno. Okay? Não importa o que eu faço. Isso é uma mentira, ok? Não é de acordo com a Bíblia. Ele abraçou isso
Ele está hoje em dia vivendo uma vida totalmente perdida. Quando ele estava conversando com meu outro sobrinho estava apontando na Bíblia onde isso não é a verdade, ok? E a resposta dele foi alguma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, infelizmente eu não tenho estudado a palavra de Deus para mim mesmo. Minha vida inteira eu escutei os ensinos dos meus pais e dos outros. Presta atenção. Ok? Ele foi levado para um engano porque ele não conheceu a Bíblia pessoalmente. Ok? Ele foi de só acreditando nas coisas que foi ensinado ele pela família, para só acreditando nas coisas que foi ensinado ele pelos professores. Ele está sendo levado por os ensinos e os ventos de um lugar a outro lugar, pelo seu próprio prazer e desejos, ok? Porque ele não conhece o que a palavra de Deus fala de verdade. Por causa disso, o pastor Guerreiro está sempre falando, seja um bereano. A Bíblia fala que os bereanos eram um grupo de pessoas, eram melhores, basicamente, são melhores do que os outros cristãos, porque quando eu falo alguma coisa, apóstolo Paulo, eles vão para as Escrituras para confirmar se é a verdade ou não. É uma coisa que nós precisamos começar a praticar já em nossas vidas, ajudar nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, não acabar sendo como meu sobrinho, uma pessoa que foi levado pelos ensinos, nunca se fundando na palavra de Deus pessoalmente. Isso abre uma porta para os ensinos errados entrar e pegar um lugar no seu coração, porque você pessoalmente não conhece a Bíblia. E as pessoas começam a ensinar coisas que aparecem legal, aparecem emocionalmente legal, mas não são contra a palavra de Deus. Então, algumas pessoas saem da fé pelo engano, estão enganados e esquece o que é verdadeiro evangelho e palavra de Deus e sai seguindo coisas que não... Larga as coisas boas de Deus para uma porcaria que parece legal, mas vai levar as pessoas para o inferno. Engano. Você está precisando conhecer pessoalmente a palavra de Deus. Eu tenho versículos, eu não tenho falado os versículos, mas, por exemplo, ensinos falsos, Mateus 24:11, conhecimento errado de Jesus Cristo, 1 João 2:19, uma falta de conhecer o que é louvar e adorar Deus, que vem de Hebreus 10:25-31. E, finalmente, a última coisa que eu vou mencionar hoje é a carne. A carne, Pastor John. A carne pode te levar ao ponto que você prefere as coisas carnais, as coisas que você quer, e largar a verdade de Jesus Cristo. Isso é alguma coisa que precisamos ter muito cuidado. Vamos ler esses versículos, 2 Timóteo 3 e 4, rapidinho. 2 Timóteo 3 e 4. Está escrito. Vamos ler versículo 1 a 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias verão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontentes, cruéis, sem amor para com os bons. Este aqui, traidores, ok? Isso é apóstatas. Traidores, pessoas que traem Deus, ok? Larguem Ele. Mesma palavra de apóstatas aqui. Obstinados orgulhos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Este último, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, significa, outra tradução melhor, falar pessoas que preferem prazer a Deus. A preferência deles é prazer pessoal do que servir Deus. E isso não está só falando sobre, por exemplo, fornicação ou alguma coisa assim. Está falando de qualquer coisa que pode te levar fora da vontade de Deus. Nós vivemos na época mais rica mundialmente do que qualquer outro momento neste mundo. Eu acho engraçado, pessoas que não têm sofrido não sabem como eles têm coisas muito bem, honestamente. Nós temos avós que andaram milhares de quilômetros antes de ter 10 anos de idade, trabalhando na roça, soando, fazendo coisas pesadas, e nós temos dificuldade de levantar para dirigir nosso carro para um emprego onde tem ar-condicionado, para fazer nosso serviço, ok? Eu não estou falando só eu estou falando de mim mesmo, ok? De todos nós. Nós temos tantas vantagens que eles não tinham. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não é difícil, ok? Eu não estou falando que as coisas não podem ser complicadas e difíceis hoje em dia. Podem, ok? Mas é bem melhor do que foi antigamente. Nem reis tinham o concurso que nós temos hoje, 100 anos atrás. Ninguém teria nem pensado nas coisas que nós temos hoje em dia. Gente, a primeira vez que eu vi o Bluetooth operar, como assim? A informação passando deste computador para outro computador, sem conectar um cabo? Como isso funciona? Como assim? Literalmente, eu fiquei totalmente... Gente, quando eu saí da universidade e comecei a trabalhar, nossos laptops, naquela época, era deste tamanho. Não era chamado um laptop, era chamado um computador portável, ok? 20 quilos, aquele negócio. Uma tela deste tamanho, verde e preto, só. E só tinha letras e linhas. Não tinha gráfica nenhuma naquela época. O hard drive HD do meu computador era 20 megabytes. Eu não estou falando 20 gigabytes, eu estou falando 20 megabytes. Ok? Era muito. E era muito. A memória, 128. Pequena demais, gente. Pouca coisa. E eu só tenho 60 anos de idade, ok? Nos últimos 40 anos, as coisas mudaram bastante. Então, tem muitos prazeres neste mundo. Tem muitos. Nós podemos viajar quando antigamente não deu para viajar. Eu não estou contra tirar férias ou ir para fazer alguma coisa. Eu não estou contra. Mas minha avó nunca fez. Minha avó, ela estava, Pastor John, no culto 4, 5 vezes por semana. Não tinha os prazeres que tem hoje em dia. E eu quero você entender, eu não estou falando que você não pode tirar férias. Eu estava pensando outro dia, eu estou querendo tirar um final de semana para ir para a praia.
Eu não estou contra isso, eu estou falando ter cuidado. Porque prazer, eu gosto de prazer. E o desejo para prazeres em cima de Deus pode te levar a um ponto onde você não quer ir. Ok? As coisas de Deus, Deus mesmo tem prioridade. Ele tem que ter prioridade em nossas vidas. A carne não pode ter prioridade. As coisas do mundo, eu não vou ler, mas 2 Timóteo 4:4. E pisando na bola moralmente pode te levar à apostasia. Quando você gosta daquelas coisas mais do que Deus, gente, muito, muito perigoso. Muito perigoso. Mas, vamos ler Filipenses 1:6 para terminar. Falando tudo isso, Deus tem alguma coisa para falar para nós. Filipenses 1:6. Está escrito: estou certo disto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! A coisa boa é que Deus está ao seu favor. Ele está ao seu favor. Mesmo. Ele ama você. Como aquele música no controle tu estás, ele ama você como que você é e quer levar você a arrependimento, se é necessário. As coisas, é o desejo dele. Segundo Pedro fala, não é o desejo dele, ninguém se perder. Ir para o inferno. O desejo dele é para todos nós achar aquele lugar de arrependimento, um lugar perto dele, um lugar onde nós estamos andando na glória dele, na vontade dele, com nossas vidas cheias do poder do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, vivendo uma vida de vitória, conquistando as coisas para Deus, ganhando almas para o Senhor, fazendo discípulos para Jesus Cristo, com famílias abençoadas, cheias do poder do Espírito Santo também. É o desejo dele para a sua vida, mas Deus tem regras. Não deixe os prazeres deste mundo, não deixe os ensinos deste mundo, não deixe pessoas que têm te machucado te levar fora da vontade de Deus na sua vida. Abraça ele, entende, coisas vão acontecer. Em João 16:33, a Bíblia fala, neste mundo você vai ter tribulações. Ele estava falando com os discípulos dele, com os apóstolos. Ele estava avisando gente, a vida não é fácil. Quando Adão pecou, abriu tudo que é ruim abriu. E pessoas com sua própria vontade para fazer o que eles querem, coisas ruins vão acontecer, Pastor Marcos. Eu não estou prometido na Bíblia que eu vou viver uma vida inteira, tranquila, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Jesus falou, neste mundo você vai ter tribulações. Vai acontecer, mas seja bom ânimo. Eu já venci o mundo, fique comigo. Faz o que eu te peço fazer, de perdoar, de obedecer, de andar comigo, de me servir o povo de Deus, ganha almas. Fique perto de mim, me segue, me obedece, seja um discípulo de verdade. Eu te prometo, até com todas as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, eu tenho uma maneira de vir a eles para o melhor do meu reino e o melhor para você. E um dia você vai estar no céu comigo, feliz, nem lembrando aquelas coisas que têm acontecido ou estão acontecendo na sua vida. Então, se cuida, gente. Segue Deus com todo o seu coração, porque vale a pena.
Amém. Não deixa coisas, desilusão. Não deixe ensinos errados deste mundo, ou até pessoas que falam que são da igreja. Não deixem carne a prazer te tirar das mãos de Deus. Fica firme. E se você pisa na bola, levanta de novo, porque aquele último versículo, quem começou aquela obra na sua vida tem o poder de te ajudar a chegar no fim com tudo em ordem com Ele. Amém. 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 Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para nós. O privilégio está aqui hoje com este grupo de pessoas. Pai, o Senhor estava sabendo quem estaria aqui e quem estava precisando desta mensagem. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor Jesus, ministra em cada um de nós. Nós não queremos entrar em apostasia, Senhor Jesus. Nem queremos desviar, Senhor Jesus, mas se nós fazemos coisas erradas, Senhor, ajuda cada um de nós a achar o lugar de arrependimento. E se outras pessoas fazem coisas contra nós, Senhor Jesus, ajuda cada um de nós a perdoar eles, Senhor Jesus. Ajuda cada um de nós a investir na Tua palavra e conhecer o Espírito Santo para não estar enganados pelos ensinos de demônios deste mundo ou pessoas que estão levando outros para fora da Tua vontade, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, queremos abraçar os Seus ensinos com todos os nossos corações. Em Seu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E amém.